Mateus 7,13 diz: entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, larga, e a sua porta e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho difícil. São poucos os que encontram. Jesus traz um ensinamento parecido que está em Deuteronômio 28 para nós. Ele fala assim: eu coloco duas portas, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Só que o texto fala assim: escolhe porém a vida. Ou seja, a primeira coisa que eu encontro, Jesus não está sendo injusto, Ele está sendo um instrutor. Ele está querendo que todas as pessoas que encontram Ele como porta, porque Mateus capítulo 10 Ele diz: eu sou porta das ovelhas, e aqueles que entrar por mim encontrarão vida eterna. Ele se coloca aqui como duas realidades. Ele não está falando para os discípulos algo sem explicação. Para entrar no templo havia uma porta. Jesus está ensinando do lado de fora e dizendo para eles no Sermão da Montanha, gente. É o continuo do Sermão da Montanha de a bem-aventurança. O capítulo 7, ele começa a descrever sobre não julgais, por exemplo, uns aos outros. Capítulo 6, ele fala de uma espiritualidade sobre a oração e jejum. Mas no capítulo 7, ele fala sobre questões morais, éticas do ser humano. Para você e eu que não sabemos, a primeira coisa que Deus trabalha na vida de um ser humano é o seu arrependimento. Arrependimento não é parar de roubar, por exemplo. É parar de roubar e passar a ajudar, trabalhar e servir os outros. Porque se eu parar de roubar, eu só parei de roubar. Mas quando eu paro de roubar e sirvo você, isso é arrependimento. Ou seja, um fruto digno daquilo que eu me arrependi, para uma nova vida em servir e não tomar mais o que é do outro. Quem me ouviu, diga amém. Jesus começa a falar sobre duas questões. Ele fala assim: olha, entre pela porta estreita. Ele não está falando que é porta larga, é estreita. E esse significado, ele está dizendo o seguinte: que para eu e você entendermos a porta estreita, temos que entender a larga. E ele fala isso: a larga é espaçosa. A maioria das pessoas neste mundo tem muitas atitudes que os escribas e fariseus tinham. Ele fala sobre uma religiosidade. Ele fala que muitos de nós estamos condicionados a estar no lugar, aprender do Senhor e não aplicar no dia seguinte. Nós ouvimos, mas a prática é muito pouco. E é exatamente como os fariseus detinham a lei. Eles sabiam, sabe aquela questão que eu já encontrei, talvez você também é aquela pessoa: sou conhecedor da palavra, mas está afastado. Quem conhece a palavra jamais se afastará. Quem me ouviu? Nós tivemos um encontro talvez do favor, uma cura, uma porta de emprego, um livramento, ou uma paz que preencheu nossa alma. Em algum momento a gente encontra aqui Jesus falando o seguinte: que muitas atitudes dos discípulos e daqueles que estavam caminhando com Jesus não poderia ser essa. E ele explica, ele fala que a simplicidade é de eu e você colocarmos a fé e acreditar na salvação que Jesus nos dá. Isso aqui é salvação. Ele está dizendo o seguinte: todos nós precisamos de ser salvos de alguma coisa. Nessa caminhada da vida, dificilmente eu e você vamos conseguir lidar com problemas sem crer que há alguém superior que governa a nossa vida para estarmos vivos até hoje. Quantos livramentos Deus nos deu essa semana? Quantas portas enrascadas Ele nos tirou. Irmãos, presta atenção numa coisa, eu vou abrir aqui. No mesmo lugar tem pessoas que se sentem amadas pelo pastor, mas no mesmo lugar tem pessoas que não se sentem amadas pelo pastor. Me explique isso você. No mesmo lugar tem pessoas que se simpatizam, recebem a palavra, honra o líder, e tem pessoas que não honram. Porque lidar com o ser humano hoje é difícil. Toda hora eu e você nos pegamos na nossa alma insatisfeitos. Nada está bom, nada nos agrada. Quer ver? Dentro do casamento é assim, dentro dos relacionamentos é assim. Se um quer pizza, o outro briga porque quer hambúrguer. Quem me ouviu, diga amém. Se eu estou gritando demais, fica tranquilo, depois dá uma regulada lá no PA. Aqui está ótimo, né? No PA, não sei como é que está. Então escute bem. A nossa insatisfação tem a ver com quanto nós estamos se enchendo desse amor. Se nós estamos inseguros na salvação, é porque a gente acha que somos salvos pelas obras.
Jesus começa a falar: os fariseus acham que jejuar demais é porque eles são salvos, orar demais é porque eles são salvos, por isso que eles estão lá no templo. Não faça como eles. Jesus fala isso, que mostra que estão jejuando, que mostra que estão orando. Quando você for orar, entra no teu quarto, e o teu pai que está em secreto olhará você e te recompensará publicamente. Ele começa a falar: tudo que você faz em secreto, para que ninguém veja, e somente Deus. É exatamente essa é a proposta da porta estreita. Diga comigo: tudo que você faz para Deus não tem a ver com lei, tem a ver com graça. Jesus faz uma interpretação da lei, a regra da vida daqueles que seguiam um caminho, aqueles que gostariam de receber a palavra, e cada um coloca no nível do seu coração em fazer exclusivamente muitos do reino de Deus. Irmão, Jerusalém é pequena, não é grande. Aqueles que estavam leprosos não era limpo pelos religiosos. Aquele que estava cego não recebia milagre de ver novamente. Aquele que estava com problema na perna não poderia andar. Quando Jesus chega, ele começa a pregar sobre isso. Ele manifesta em atitude que ele estava pregando. Ele começa a manifestar poder. Ele traz manifestações, ele traz a diferença, ele atrai o sobrenatural, ele toca nas pessoas. Senão a lei falava: não toque em coisa morta. Em Lucas capítulo 7 ele toca no esquife, no caixão, e fala para o menino: está morto não, mulher, levanta-te, enxuga suas lágrimas. Ele passa pelo caminho das pessoas, trazendo palavra de esperança. Ele passa pelo caminho do leproso e fala: seja limpo. O que quer que eu faça? Eu quero ver, então veja. Jesus começa a trazer um evangelho de manifestações e real na sua fé. E eu e você fomos vítimas disso em algum momento. Eu e você fomos refém disso, mas parece que nós entramos nesse sistema. Não importa mais se ele está pedindo para eu entrar na porta estreita. O que importa é que agora eu sei, já sou maduro, eu sei me cuidar. Não preciso que ninguém fale na minha cara o que eu preciso fazer. Nós estamos muitas vezes autossuficientes. Nós muitas vezes estamos assim porque a gente acha que se pode se cuidar sozinho, e não podemos se cuidar sozinho. Jesus, quando enviou, ele diz assim: vão de 2 em 2. Diga para o seu irmão: andar de 2 em 2. E por que há essa discrepância dentro do corpo de Cristo? Por que alguns estão satisfeitos com o que está enxergando e outros não? Porque alguns escolhem o caminho mais fácil. E eu e você somos assim como seres humanos. E eu disse para uma pessoa essa semana: o nome igreja, se eu pudesse mudar, não seria com I, seria com H de humano. Porque nós somos seres humanos que toda hora estamos insatisfeitos, toda hora achamos que somos autossuficientes, toda hora nós muitas das vezes falamos mal de alguém, toda hora nosso coração está se inclinando para o mal. Mas eu quero dizer para você: Jesus está dizendo que Ele é a porta estreita para você, e é o caminho da vida para você entrar ainda. E Ele fala sobre isso. Diga para o seu irmão: a estreita são poucos que a encontram. Ele está dizendo assim: olha, pare de confiar no que você faz e passe a confiar no que eu fiz por você. Você e eu não se salva. A salvação é algo tão difícil na vida do ser humano que só Deus pode se tornar possível. Por isso Ele envia alguém justo para morrer por nós como pecadores. Irmão, meu pecado é diferente do do antes, talvez um pecado diferente de você. Por isso que nós estamos aqui buscando aquele que é perfeito, para ser aperfeiçoado através do Espírito Santo. Ou seja, em constante obra nós estamos. Em constante obra precisamos mudar. Só existe 2 pessoas dentro de uma casa. Qual é, pastor? Hebreus 6:7 diz: quando a terra observe a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Diga assim: a chuva é uma bênção. Eu sou a terra, a chuva vem, a palavra de Deus vem. Diga: o Senhor vem para abençoar minha terra. Versículo 8, ele diz: mas se a terra produz espinhos, ervas daninhas, de nada serve, sendo logo amaldiçoada, por fim queimada. Irmão, como é que uma terra recebe chuva para dar frutos 30, 60 e 100 por 1? E o texto vai dizer que essa terra que produz espinhos, ervas daninhas, o trigo, por exemplo, é uma erva boa, o joio já não é. Diga comigo: o trigo é bom, o joio não.
Ele diz que a pessoa que é uma terra que não cultiva essa chuva. Onde está, pastor? 9. Olha o que ele diz: amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que está destinada às coisas melhores que pertencem à salvação. Quando Hebreus está escrevendo, ele está dizendo o seguinte, ele não está julgando. Você percebe que ele fala assim, eu creio que isso que a gente está escrevendo não serve para vocês, mas serve de alerta. Quem me ouviu? Tem coisas que a gente está no culto e fala assim, fala Deus, era para ela estar aqui. Não, era para você estar aqui. Porque Deus está falando com você uma coisa: a sua terra não será amaldiçoada se você aprender a cultivar a chuva que cai do céu. Uns cultivam essa chuva, outros não. Uns entram pela porta estreita e outros não. Deus está nos colocando aqui uma palavra. Por que eu precisamos de salvação, eu e você? Porque Lucas 19 versículo 10 diz que o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Eu e você precisamos entender por que as pessoas, por exemplo, precisam confessar Jesus publicamente. Por causa de um texto de Paulo, que está em Romanos capítulo 10, versículo 9, escute, ele diz, se você declara em sua boca que Jesus é o Senhor, e crê no seu coração como Deus ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. Versículo 10, pois crendo no coração que você é declarado justo, é declarado com a boca para a salvação. Deixa eu dizer uma coisa, não adianta eu dizer que sou salvo se eu não pratico o que Jesus mandou eu praticar. Não adianta, como eu tinha há 15 anos atrás, em 2003 eu me converti ao Senhor, e é um processo até hoje, eu não sei tudo de Deus, e graças a Deus por isso, porque todos os dias eu tenho o direito de aprender com meu Pai que está no céu, que Ele pode melhorar a minha vida e transformar a minha vida. Às vezes nós tomamos atitudes sem saber, mas Deus está dizendo algo no meu coração. Eu quero te colocar aqui em pauta uma coisa: você e eu somos salvos pela cruz, e não por obras, e não achar que somos bons, e não achar que somos melhores. Crente não é privilegiado de Deus, filho de pastor não é neto de Deus. Quem me ouve? A gente se engana. O que Deus está dizendo? Ei, a porta estreita é a porta que tem dificuldade. Quem me ouve? Você acha que para servir Jesus é fácil? Não é, senão todos estariam servindo, gente. Você nunca se perguntou por que essa instabilidade espiritual toda semana pega eu e você? Se você deixar de se encostar um pouquinho na fogueira e parar de pôr lenha, você se esfria. Você percebe que uma palavra errada na hora errada, a gente perde tudo que Deus construiu. Uma murmuração, uma desconfiança, de a gente tentar, como muitos evangélicos e pastores dessa nação, coloca Deus na parede como se Ele tivesse obrigado a fazer alguma coisa. Queridos, Deus não nos deve nada. Ele nos deu tudo, que deu seu Filho para nos resgatar da morte eterna e da vida eterna. Eu e você precisamos saber que somos pecadores. Eu e você precisamos confessar Jesus com os nossos lábios e crendo no coração. Coração justiça, boca salvação. Por exemplo, Paulo encoraja os crentes a pertencer na fé em Atos 14, 22. Eu vou ler, diz: fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passamos muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quem diz que crente não passa tribulação? Está aqui o texto. Atos 14, 22 diz que a tribulação, ela vai me purificar para entrar no reino que é perfeito. Quem diz que eu e você não temos que passar desemprego? Quem diz que eu e você não pode aderir? Eu não creio. Mas é permitido o ladrão nos roubar muitas das vezes. Ele diz, constrói tesouro no céu, onde o ladrão não rouba. Porque se você construir aqui, o ladrão pode te assaltar. Crente fica doente. Nem tudo que a gente possa acreditar muitas das vezes que vai dar certo no nosso tempo, não vai dar às vezes. A matemática às vezes não vai fechar. Quantas vezes eu, como pastor de vocês, levei vocês a sonhar de uma forma com um salão desde fevereiro, e Deus preparou uma coisa muito melhor para nós. Irmão, você vai ter que aprender a lidar com pessoas, gerenciar suas emoções, gerenciar sua fé. Mas uma palavra eu te dou: permaneça na fé. A sua tribulação te levará a ser salvo no céu e aqui na terra. Nós precisamos entender que permanecer na fé, por causa das tribulações, ela nos causará peso de glória. Abra comigo Romanos capítulo 5. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 5. Quem está comigo? Irmão, crente sofre tribulações.
Olha o que ele diz, versículo 3: também alegremos-nos a enfrentar as dificuldades e as provações, pois sabemos que contribui para desenvolver perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama, e uma vez derramou o seu Espírito e nos encheu desse amor no nosso coração. O texto está dizendo, irmão, nós passamos tribulações. Tem hora que você quer trocar de carro, não dá certo. Tem hora que você quer todo mundo envolvido no seu projeto, ninguém vai se envolver. Tem hora que você vai ouvir não de Deus, aleluia. Alguém está ouvindo? Me diga amém. Mas eu quero dizer uma coisa: o mundo nos ensina a sentar numa faculdade e falar assim, ó, acredite depois, entenda primeiro e acredite depois. Só que o texto de Hebreus 11:3, ele diz o seguinte: pela fé nós entendemos. Vou falar de novo, você não entendeu. É pela fé que você entende amanhã o que você está passando agora. Deus não vai se explicar para nós, igreja. Nós temos que aprender a perseverar. Vai ter dia que eu vou ter só uma oração, só o meu ombro para chorar com você. Como é que consola alguém que perde alguém que ama? Como é que consola alguém que estava ganhando 10 mil reais e agora está desempregada? Como é que consola alguém que contrai, igual essa mulher que está aqui do lado do Vitor, aqui superando? Deus curou ela de um câncer. Não, irmão, alguém me ouve nessa noite? Deus está dizendo que as dificuldades nos purificam. Os apóstolos estavam sofrendo em Atos capítulo 4. A palavra diz que eles se alegravam, se regozijavam. Pedro e João dizendo, nós nos regozijamos por passar tribulações pelo nome de Jesus. Crentes fracos nesses dias, crentes que não podem passar uma dor de cabeça, que já pensam que é alguma coisa pior. Irmão, para de ser pessimista. Pare de achar que as lutas só vêm para você. A palavra diz em 1 Pedro capítulo 5 versículo 10, que nele nos fortalecemos, somos alicerçados, somos consolados, porque haverá o dia que Deus nos revelará o trono, o reino eterno, para a glória do nome do Senhor Jesus. Só que ele fala assim, irmãos, saibais que vós passais provações, como muitos irmãos estão passando em todo o mundo. Quem me ouve, diga amém. Levanta a sua mão e fala assim, eu vou permanecer na fé. O que você tem, pastor? Só fé. Eu vou ler o texto. Ele diz aqui, ó, versículo 9: permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Crentes que não sabem passar dificuldade não vai ter experiência para contar. Crentes que não sabem batalhar sua luta e enfrentar com as dificuldades na fé, porque eu quero dizer uma coisa: nada envelhece a fé que você tem no Deus que você serve. Ele diz o seguinte para Caleb, através de Josué. Josué olha para Caleb e fala assim, em Josué capítulo 14: alguém está vendo as montanhas? Caleb fala assim, olha, essa montanha foi prometida à minha família. Eu quero as montanhas porque é promessa de Deus para minha família. Eu quero a montanha porque foi promessa de Deus para minha família. Alguém está pegando isso? Todas as promessas que Deus tem para você, Ele vai te lembrar para você tomar posse. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O espírito de Caleb é esse aqui, ó. Josué fala para ele assim, ó, então pode possuir. Aí ele ouve de Caleb uma coisa que eu quero deixar com vocês, estou indo para o final. Ele diz assim, olha, Josué, eu estava no dia que Moisés tinha vindo liberar essa palavra, que nós possuímos a terra. Diga comigo, eu estava no dia que Deus liberou a promessa. Era como se ele estivesse falando assim, eu e você fomos aqueles que pegamos o cacho de uva e disse, possuamos terra que tem gigante, terra que tem dificuldade. É muito melhor ter dificuldade, trabalhar para crescer, para conquistar, do que lutar por uma coisa que eu não vou valorizar amanhã. Sabe o que eu quero dizer? A porta larga é a mais fácil, é a porta que você não tem dificuldade para entrar nela. Mas a porta que vai te salvar é a estreita e é a dificuldade que vai te levar para o céu. Muitas pessoas entram pela larga, mas poucos encontram essa chave que eu vou te dar. Quando Josué fala assim, olha, desde o dia que Moisés fez a promessa eu tinha 40 anos, e agora eu tenho 85 anos, se passou 45 anos, ele diz, o meu espírito é o mesmo desde o dia que a promessa me foi feita. Sabe o que ele está dizendo?
aquilo que me prometeu não passa com o tempo, a minha fé não envelhece, o meu espírito não envelhece. O que Deus me prometeu, Ele vai cumprir na minha vida, e eu tomo posse daquilo que Ele falou. Você pode glorificar Ele, irmão. As suas dificuldades e tribulações fará você entrar no reino de Deus. Morreram missionários hoje em muitos lugares. Camboja, por exemplo, perseguição em massa contra a igreja. Vietnã, Laos, países que chamamos de janela 1040, onde o evangelho não entra, onde a Bíblia debaixo do sovaco não entra, nem no celular. Você pode instalar aplicativo de Bíblia offline, que a gente tem aqui. Sabe o que eu quero dizer? Um povo que não valoriza a sua liberdade tem que virar escravo. Se você não valorizar o que você veio buscar, um dia Deus vai permitir uma luta que você não vai saber sair, porque nunca quis passar glorificando a Deus na prova. Se você não é treinado na sua fé, você não é referência. Se você não é treinado, tem dias que você quer que essa tristeza vá embora, mas ela está aí. Eu quero te dizer, o Deus que permitiu a tristeza, Ele vai te trazer força no momento da sua luta. Ele diz: essa leve e momentânea tribulação causará em vós um peso de glória sobre a sua vida. Eu quero profetizar que aquilo que não te matou te deixará mais forte. Aquilo que não foi capaz de tirar sua fé te deixará mais forte para esse tempo mais visionário, mais completo, mais cheio de Deus para esses dias. Você pode glorificar o Senhor. Se o ladrão não foi possível entrar na tua casa, matar você, é porque havia um anjo de Deus guardando você e sua família. Diga para o seu irmão: nós precisamos aprender que a nossa salvação tem a ver com porta estreita. Quer conhecer a vida? Porta estreita. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro no nome debaixo do céu, que toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Qual é o nome? O nome de Jesus. Jesus nos salva de nós mesmos, por exemplo. Essa ideia de que eu ando sozinho e eu sei discipular, que é um exemplo que eu quero desmistificar aqui. Quando a Bíblia diz em João capítulo 1, 1 João 1, 2, 20, 1 João capítulo 2, versículo 20, ele diz: o Espírito que está em vós, a unção que está em vós, te ensinará todas as coisas, e não há necessidade de que ninguém vos ensine. João estava falando o que ali? Ele estava, primeiro, teologia, cultura. Ele estava lutando com um grupo chamado diagnosticismo, ou gnosticismo, desculpa. Os agnósticos, eles tinham uma liturgia e uma doutrina diferente do que estava apresentando. Eles não acreditavam, por exemplo, que Jesus morreu em carne, e nós sabemos que Ele morreu. Se Ele não tivesse morrido em carne, então Ele não tinha salvado a humanidade. Então outras doutrinas estavam sendo infiltradas. Quando João fala isso, aonde João está, gente? João está preso. João está debaixo de perseguição. Ele está dando uma pérola para nós. Ele está dizendo: quando não houver um apóstolo para te ensinar, saiba que ele fez uma promessa, que eu e você não estaríamos sozinhos, que o Consolador estaria conosco. Não tem a ver com não ser discipulado, que não tem que ouvir do líder. Não tem nada a ver, você interpretou errado. Quando ele diz que o Espírito te ensinará todas as coisas, ele está dizendo: eu não posso estar aí. Leia a carta, ele diz: olha, eu queria estar aí em corpo, meus filhinhos, para que a verdade e o amor de nós pudéssemos compartilhar na mesa. Quem me ouviu, diga amém. Está na carta, Anderson. Ele está falando: eu não estou aí para falar, mas tem alguém que está com você, o Espírito Santo. Alguém me ouve? Levanta a sua mão. Você não está sozinho, nem sozinha nesse tempo. O Espírito te deu uma unção poderosa que pode vencer essa luta, essa dificuldade. Deus está te fortalecendo por dentro hoje. Você não precisará ficar tomando remédios para dormir. Deus, levanta a sua mão. Nesses últimos dias, o amor de Deus te fará mais forte do que a tribulação que você está enfrentando. Você pode glorificar o Senhor. Permaneça firme, Ele está contigo nessa hora. Não é 10 horas ainda, mas eu vou terminar. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, todos, por favor, 4,12, corre lá. 1 Pedro 4,12. Sofrimentos resultantes de seguir Jesus. Olha o tema que Pedro dá. A gente quer aliviar o sofrimento das pessoas, achando que o sofrimento é uma coisa ruim. Deus está dizendo: eu trabalho em tudo que acontece na sua vida.
Deus está trabalhando em nós. Vamos ler juntos, 1 Pedro 4,12 diz: amados, não se surpreenda como provações de fogo ardente, pelas quais estão passando, como se algo estranho estivesse acontecendo. Eu não sei na tua casa, mas na minha. Eu falei assim para minha esposa: não é possível, Deus me fez de uma forma diferente. Eu falei: a minha psicologia foi na infância. Eu lembro que eu não tinha 10 centavos para comprar um quisuco, que tinha que tomar água com açúcar. Eu lembro que não tinha o bifinho na casa, eu tinha que fazer era meses e meses comendo arroz, feijão e ovo. Estou aqui vivo. Se eu e você não ensinarmos os nossos discípulos, os filhos na fé, a aprender a passar a luta e perseverar, nós estamos criando filhos mimados. Deus não chamou eu para andar mimado na terra, Deus me chamou para andar com convicções na terra. Versículo 13 ele diz: pelo contrário, alegre-se por muito, pois essas provações tornarão participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham maravilhosa alegria e ver a glória quando ela for revelada. Irmão, sofrer é participar do que Cristo participou. Cristo sofreu por você. Por que você não pode ser perseguido no seu trabalho? Por que não tem me rela e não me toca? Quer que a gente julgue uma causa? Vamos julgar pela palavra. Diga assim comigo: se vocês, diga assim melhor, se nós fomos insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre você. Não, você não entendeu, já era para dar um pulo e dar um glória. Quando você foi insultado porque é crente, porque vem à igreja, coisa de careta, de fundamentalista, de não sei o que mais, você começa a pensar assim: peraí, se antes de eu vir à igreja não tinha perseguição, só está tendo porque o Espírito tem luz. Se não tem perseguição no teu ministério, eu quero orar para ter, porque a perseguição vai te fazer crescer. Não, você não entendeu. Se não tem alguém que fale mal de você, o Tiago quase morreu lá em Santana por causa de uma igreja, Deus prosperou ele. Olha o que fez ele prosperar: chamado. Quando você assume o chamado que Deus quer, Deus prospera você, cara. Não entendeu. Quando você tomar posse do seu chamado, vai ter perseguição, mas vai ter muito respaldo celestial, vai ter muita força, vai ter graça. Levanta a mão. Deus não permitiu tua não e vai embora, mas Deus trouxe ela, então honre Ele agora ainda mais. Fala: Senhor, estou sendo perseguido porque é uma luz de Cristo naquilo que eu estou fazendo agora. Diga para o seu irmão: se você é perseguido, você é abençoado. Vou ler de novo: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Olha para mim, vou falar uma coisa aqui, e depois não vai me julgar, falar: eu sei, pastor, concordou. Peraí, é muito mais fácil aquele que está lá fora, que não está aqui todos os cultos, ser salvo, do que aquele que está aqui no culto. Por quê, pastor? Porque você está acostumado a ouvir, e não dá resposta. Mas aquele que está lá fora gritando, falou: Deus me salva, é esse que Deus está procurando aqui dentro. Que adianta, irmão, ser crente, ser hipócrita, não pagar o cheque, falar mal dos outros, mentir? O que adianta? Vocês estão comigo? Leia o 18 comigo. Olha o que diz 1 Pedro 4,18: se o justo é salvo por dificuldades, como será o pecador e o perverso? Não, irmão, como que eu sou salvo? Sou salvo pela dificuldade. Não, fala alto isso comigo. Eu sou salvo pela dificuldade. Tem muito morno que Deus vai vomitar, mas tem muito frio que vai ser quente. Quando você julga aquele que pratica talvez um pecado diferente do seu, Deus está dizendo: olha primeiro para você, para depois você apontar o do outro. Primeiro espelho da palavra tem que ser você. Eu profetizo que a igreja vai se tornar uma referência de cura nesses dias. Porque pastor, tem que pregar o evangelho. Leiam mais um texto, corre comigo. Eu quero que esse você grava aí em algum lugar. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 10. Nós vamos ler e vou terminar. Esse eu quero que você leiam comigo uma coisa. Olha que lindo isso aqui. 2
Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 3. Diga assim comigo: ânimo durante a perseguição. Eu não quero mais que você seja um crente mimado. Vou te explicar o que o crente mimado faz. O crente mimado faz assim: o Anderson tem um patrão, amém? Eu disse que o Anderson tem o quê? E ele é funcionário de alguém, sim ou não? O patrão dele fica doente. Quem trabalha lá? Por que ele está me chamando para eu ir lá orar pelo patrão dele, se ele é o crente e a luz lá? A gente está fazendo errado. A gente está valorizando mais o poder e a fé do outro e nos anulando quem somos diante de Deus. A diferença é, quinta que vem eu vou pregar a fé do grão de mostarda. Eu quero que você venha. Diga para o seu irmão: Deus tem algo para revelar ao seu coração. Irmãos, não podemos de dar graças, não deixamos de dar graças a Deus por vocês. Paulo está falando para a igreja. Olha o que diz: pois a sua fé tem sido desenvolvida cada vez mais em seu amor um pelos outros e crescido. Então a fé é o resultado de uma salvação que Jesus pagou por mim, para que o amor aumente pela igreja e pelas pessoas. Nós não abrimos igreja para evangélico, nós amamos o traficante, nós amamos os gays, aleluia. Quem está comigo aqui? Não, você confundiu que igreja você está. Porque quando Jesus morreu, ele não disse morri pela igreja, ele diz eu morri pelo mundo. Creia você ou não, ou nós amamos, ou nós vamos ficar a vida inteira julgando e arrumando briga com quem não precisa. Deus está dizendo que a igreja promove a paz e não confusão. Não importa qual é o estilo de vida que você levou, não importa o estilo de vida que você está vivendo, importa que Cristo morreu por você também, e Ele pode transformar a tua vida. Quem me ouve? Irmão, nós precisamos desenvolver esse amor. Nós precisamos orar. Olha, não só eu, todos nós que estamos jejuando 30 dias pela igreja, ore pelo amor da casa que você está servindo. Ore para os irmãos ter tanto amor um pelos outros, que não vão roubar o que é dos outros, não vão ferir, não vai ter competição. Ninguém mais vai entrar com mimos, com esquema. Ninguém mais vai entrar pensando algo ruim de alguém, porque o amor é aquele que lança fora o velho homem e regenera o novo homem dentro de nós. Por isso ele diz, escute, não por isso orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança, a fidelidade de todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Olha para mim, Paulo usa Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, para falar: ó, vocês querem aprender a sofrer? Vocês querem aprender a ser perseguido? Quer aprender a ser crente maduro? Olha para a igreja de Tessalônica. Paulo começa a falar para as outras igrejas, essa igreja como era firme. Olha o que ele diz no 5: Deus usará essa perseguição para mostrar que o julgamento é justo e torná-los dignos de seu reino pelo sofrimento que vocês estão enfrentando. 6. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligiram vocês. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós a revelação do Senhor Jesus, qual eles vier do céu, virá com os anjos poderosos, com chamas de fogo, trazendo juízo aos que não conhecem a Deus, os que recusaram obedecer às boas novas, que é do Senhor Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Tudo que você está passando, haverá o dia que Ele enxugará suas lágrimas, usará você para outras pessoas, que vale a pena passar a luta pelo nome de Jesus. Quem está comigo? Quero te dar uma boa notícia: eu não vou mais embora à Espanha o ano que vem. Eu queria, mas não vai não. Primeiro que Deus falou com a minha esposa. Aí eu falei: Deus, confirma. Estou na conferência do Thiago Brunet na quinta-feira. Deus usou um apóstolo para falar para mim. Deus está falando de 3 anos e meio. Deus está dizendo que esse é o momento de você edificar a casa. Não é tempo de você ir embora. Você pode ir pregar, mas não é tempo de você ir embora. Quem me ouviu? Você tinha que se alegrar, irmão. Tem muita obra para a gente fazer junto. Tem esse bairro para a gente ganhar. Sabe de quem Deus falou no meu ouvido ontem? Você, rapaz. Eu conversando com mais uma pessoa que subiu no monte, Deus falou assim: investe na Jocum. Aleluia.
Nós vamos investir no Léo, ele vai ser um missionário pela Jocum. Não, você não está ouvindo o que eu estou falando. Enquanto você quer trazer missionário de fora para pegar a oferta dos outros e mostrar o que não existe, nós vamos levantar da casa para implantar em outros lugares o reino dos céus. Nós vamos usar isso. Termina seu curso, busque na Jocum, nós vamos ajudar você, nós vamos bancar você. A igreja tem que enviar missionários que me ouvem. Não, levanta a sua mão. Eu profetizo que vocês terão casa, carro próprio. Sim, pastor, esse evangelho da prosperidade mas é assim mesmo. Jesus não morreu para eu ter uma vida miserável. Jesus morreu para uma vida abundante habitar em mim. Alguém pode adorar? Se prepara, porque Deus vai te prosperar muito, cara. Para você ter muita. Pastor, está virando comércio. Meu irmão, você fala o que você quiser. Mas a igreja da João de Laete nunca mais vai ser a mesma. Eu queria que fosse. Mas Deus está dizendo uma coisa: a essência não foi comprometida. Continuamos investindo em casa de recuperação, aleluia. Continuamos abrindo outras igrejas, aleluia. Continuamos a amar as pessoas na medida do possível. Sabe o que a gente precisa quando a gente estiver metido? Lavar pé. Quando você achar que está o cara, pega o culto para você pregar e lava o pé das pessoas. Porque o cara se abriu mão da glória, se esvaziou, se tornando servo. O nome dele é Jesus. Não, levanta a sua voz aí, dá um glória. Eu vim aqui para pregar para pessoas que vai ser próspera em tudo que vai fazer. Chegou a hora de avançarmos. Levanta a sua mão. Eu vejo fila na nossa igreja para entrar para culto. Aqui você não está vendo não. Eu profetizo que uma chave virou nessa igreja hoje. Nós teremos mestres da palavra, profetas aqui. Teremos mestres da palavra, pastores, pessoas que vão acolher quem está fora. Aprenda a acolher as pessoas. Por que a gente tem que fazer o melhor lounge para as pessoas chegarem antes? Tomar um café numa lanchonete top na igreja. A nossa livraria tem que ser a melhor. Alguém me ouviu? Diga amém. As músicas, os instrumentos, tudo que for ser feito seja para a glória de Deus. Um Deus bom, maravilhoso. Um Deus que ama o pecador. Quem era você, Marcelo? Por que você está duro, filho? Chora. Quem éramos nós? Eu abri a igreja para ganhar minha família. Olha o que aconteceu. Aí as pessoas me cobram como se eu soubesse tudo. Eu não sei, mas eu dependo de quem sabe. Um dia alguém me ligou: pastor, dá uma chance para o meu marido. Eu falei: filho, eu vou levar ele amanhã. E ele está na casa de recuperação. Não, cara, você vai entender que para alguns você vai ter que correr veloz. Alguém me ouve? Deus está levantando um corpo que ama aqui hoje. Cara, por favor, chega na sua casa e leia esse texto que eu estou lendo, 2 Tessalonicenses capítulo 1. Leia, faça uma exegese dele. Se as pessoas não conhecerem a Deus, elas serão punidas de condenação. Sabe o que muitos querem? Holofote, microfone. Se você quiser microfone, eu te dou hoje. Fico aqui a vida inteira até Jesus voltar te ouvindo pregar, porque não é isso que me importa. O que me importa é se você tem o meu coração, que é o coração em amar as pessoas. Se você não ama as pessoas, não faz ministério comigo. Se você não está disposto a chorar por elas, é melhor você mudar de igreja, que essa igreja não é mais sua. Se você não está disposto a sacrificar por elas, se você não está disposto a ser o braço que eu não posso mais alcançar. Sabe quantos membros você tem na igreja? Já contou? Eu não faço isso porque senão Deus fulmina a gente. Mas é a conversa que é por aí. Quantos membros tem? Eu falo: não sei. Eu falo: tenho muitos membros lá em Santana do Parnaíba. É verdade. Aí quando a pessoa fala: nossa, pastor, você falou muitos membros. Porque Jesus falou que quantidade é um. Assim, ó, se você ganhar um, vale mais do que o mundo inteiro. Era para você estar ganhando almas, varão. Era para você estar num grupo de conexão, ganhando pessoas, amando pessoas. Louva a Deus. Vamos aplaudir Jesus pelos líderes de conexões que temos na casa. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são maravilhosos. Obrigado por vocês abrir a casa de vocês. Se a gente se tornar uma igreja egoísta, irmão, eu tinha mais coisa, não consigo mais. Eu queria falar uma coisa.
depois que a gente abriu segunda-feira o jejum de 30 dias, começou uma guerra na minha casa tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que você não está tendo ideia do que está acontecendo. E Deus falou comigo uma palavra que deu para Davi. Davi foi ungido na casa de seu pai, sim ou não? Para terminar essa, depois que ele foi ungido, o que aconteceu? Diga, Golias apareceu. Para cada nível de unção haverá uma guerra, mas Davi foi ungido para vencer o gigante. A palavra do Senhor diz, leia 1 Samuel 18. Quem que dá a roupa? O possível rei, porque ele era filho de Saul, Jonatas. Ele fala assim: ei, vamos fazer um pacto de aliança. Meu espírito é um contigo a partir de agora, temos uma aliança. E se eu morrer, você lembrará da minha família. Se você morrer, eu lembrarei da sua família. Temos uma aliança, uma amizade. A Bíblia diz que Jonatas amou a Davi como Davi amou a sua alma. Quem me ouve? Foi um pacto de amor. O texto vai dizer o seguinte: que Jonatas imediatamente tira sua espada, sua sandália, seu escudo, seu capacete e dá tudo para Davi. E a Bíblia diz, se você ler, para cada guerra que Davi lutava contra os filisteus, ele vencia os filisteus e se tornou líder do exército de Saul. Presta atenção, ele ganhou, diga comigo, armaduras para lutar. Agora não é mais Golias, é o exército de filisteu contra Davi. A primeira unção foi contra Golias. O segundo armamento foi contra quem? Contra o exército agora inteiro. Diga para o seu irmão, tem a terceira unção. 2 Samuel capítulo 5, rei de Hebrom. Quando ele estava em Hebrom, a cidade foi conquistada. A palavra diz que o rei e toda a cidade diz: Davi é o rei sobre Hebrom. Quem me ouve? Mais abaixo ele diz: e Davi novamente lutando em Mispa, se tornou rei em Israel, em toda Israel. Diga para o seu irmão, para cada nível de conquista existe um nível de guerra acontecendo. Mas em Cristo somos mais que vencedor. Você é mais que vencedor, vamos glorificá-lo. Nós estamos entrando num nível de conquista, então se prepara para lutar. Fica de pé comigo.